Tem que dar aquela tossinha, né, para não perder o costume. Bom, então, boa noite a todos. Hoje, dia 23/9/2020, vamos iniciar, então, mais uma aula da disciplina de saneamento básico. Hoje, nós vamos estar falando aí um pouco sobre a questão da rede coletora, né? Então, a gente falou um pouco sobre a vazão do projeto, as lagoas de recebimento da água para o tratamento, né? Depois, a água ela é distribuída para a população, a vazão da tubulação que vai distribuir para a população e a questão da água que vai até as caixas d'água para distribuir para a população. A tubulação que bombeia essa água pode ser também a mesma tubulação que leva essa água adiante, né, o diâmetro dela, de acordo com a quantidade de água que é necessária para ser puxada do rio e depois distribuída para as pessoas, né? O tubo central, que esse vai alimentar uma caixa d'água e, consequentemente, depois será distribuído para o resto da população. Hoje nós vamos estar falando aí sobre a rede coletora, aquela que vai, principalmente quando a gente está falando de esgoto, né, na parte de saneamento mesmo, a rede coletora é essa que vai absorver o material sujo, né, o efluente, essa água suja, vamos dizer assim. Então, como é que é dimensionar esses tubos, como é que a gente tem que pensar nesse projeto de retorno dessa água, né, até a estação de tratamento de esgoto. Isso a gente está pensando no futuro aí de Rondônia, no futuro do Brasil, que a gente imagina e pode crer que daqui a alguns anos todas as cidades brasileiras estarão livres de fossas, né, e vão estar cada vez mais investindo em projetos de saneamento, principalmente de captação. A questão do envio da água, esse não é tanto problema. Agora, o problema maior é o retorno da água, né? Então, praticamente todas as cidades, todas as prefeituras têm as suas águas sendo distribuídas, em alguns locais novos loteamentos vão surgindo, e daqui para frente, na hora de abrir um tubo, na hora de fazer uma escavação para mandar água, já tem que pensar também na questão do cano que retorna com o resíduo dessas casas, né? Então, isso aí é algo que, com certeza, no futuro mais recente possível, a gente vai estar vendo aí para a maioria das prefeituras. E aí vocês se preparem para esses projetos, se preparem para esses trabalhos e, inclusive, para licitações e coisa do tipo que vocês devem estar atentos aí, caso venha a sair algum nesse sentido. Bom, então eu vou colocar aqui, iniciar a minha apresentação aqui. Então, gente, estão vendo meu slide já, né? Então, a gente vai comentar hoje um pouco sobre rede coletora, tá? O que é a rede coletora, né? Rede coletora, basicamente, é toda aquela região, aquela tubulação que vai coletar os resíduos, né, de uma região, de um local, e devolver esses resíduos, essa água suja, esse efluente, até a estação de tratamento de esgoto, tá? Então, a rede coletora de esgoto tem esse objetivo, levar o material que está com todo o resíduo, né, dentro da água para a estação de tratamento de esgoto. Bom, então, quais são as principais recomendações para o projeto? Então, quando se pensa em fazer um projeto nesse sentido, o que a gente tem que pensar? Em primeiro, de antemão, a vazão do projeto. Vocês viram lá que a vazão do projeto a gente já consegue calcular com base no tanto de água que vai para a população, né? Então, a população recebe um volume de água, esse volume tem a porcentagem que retorna até a estação de tratamento, que a gente já falou sobre isso. Então, a vazão do projeto, ela tem que ser pensada. Só que também, nem sempre a vazão que a gente coloca, às vezes, uma vazão média, um valor total. A gente também tem a gente tem os picos de vazão, os horários que tem maior vazão, os horários de menor vazão, né? Nas casas das pessoas, em geral, os picos de vazão são durante a manhã, quando as pessoas usam mais os banheiros, tomam banho para ir para o trabalho, coisa do tipo.
e à tardezinha, né? Os picos de vazão nas casas. Nas indústrias, tem que ver qual é o tipo de indústria. Então, dependendo da indústria, ela libera aquele resíduo em um determinado horário, né? Aqui na nossa região, apesar de que a maior parte das indústrias vai ter as suas próprias estações de tratamento, mas em outras indústrias, indústrias de pequeno porte, muitas vezes elas liberam também o resíduo na rede coletora. Então, é bom analisar, ver quais são essas indústrias e qual horário que elas estão liberando esses materiais, e por aí a gente pode dimensionar o horário de pico dessas vazões aí liberadas. Por exemplo, existe aí curtumes, né? Curtumes não, eu visitei uma empresa que trabalhava com salga de carne, né? Shark, né? Aquela charquearia. Então, ela botava o sal, tinha todo aquele negócio lá de ficar ali dentro do sal, depois que ele tirava aquelas carnes que eles colocavam no local lá para secar, aí tinha aquele horário que eles metiam água naquilo tudo e lavavam aquele sal que ficava no chão. Então, eles tinham lá um local onde jogava as carnes, né, tipo uma bandejona, como se fosse no chão mesmo. Não no chão assim, né, mas quase como se fosse uma bandejona imensa. Ali eles colocavam os pedaços todos de carne cortada e iam jogando sal. Depois de um tempo lá de curtir aquela carne, aquele sal, tirava tudo e pendurava e colocava lá para depois embalar aquele charque. E após ficava ali resíduo de sal, sangue da carne, aquela coisa toda, então era lavado aquele sal. Então, muitos e muitos litros de água era jogado naquela área para poder lavar todo aquele sal, para daí depois começar um novo processo. Então, tem aqueles horários de pico. Nesse caso aí, nessa empresa, eles tinham o horário de pico, se não me engano, era às 4 horas da tarde, o horário que lavava tudo e terminava o processo lá. Depois, no outro dia cedo, iniciava novamente. Então, as indústrias têm os seus horários de pico, seus horários de vazão, maior, menor. Enquanto isso, nessa mesma indústria, no resto do dia, a água que usava era só de banheiro, coisa dos funcionários ali mesmo, nada de muito grande a coisa, mas no horário da lavagem desses equipamentos, lavagem lá do balcão, como é que fala? Do local lá que tinha lá como um todo, era muita água que gastava, muita água mesmo que gastava. Então, tem que observar essas vazões aí, os horários de pico e achar uma média quais são na região os locais, né? Bom, então a vazão é vamos dizer assim, das recomendações que o projetista deve observar, o diâmetro mínimo da tubulação, tá? Eu digo o diâmetro mínimo da tubulação desde aquele que sai da casa até aquele que coleta o esgoto da cidade. Então, para a maioria das casas aí, o cano que sai é o cano de 100, o famoso cano de 100, né, que é o cano de esgoto de 100 milímetros. E depois, após esse cano, ele vai ter uma outra tubulação que vai receber esse esgoto das casas de um bairro, por exemplo, e daí esses são os coletores, né? Aqueles canos menores que vão receber o esgoto saindo da casa até a rua. E depois nós temos os condutores, né? Aqueles canos de diâmetro maior que vão estar levando todo o material até a estação de tratamento. Observar, então, a questão da lâmina de água máxima, tá? Então, é importante as recomendações das NBRs aí, tem a lâmina de água máxima que a tubulação tem que trabalhar. Não se pode dimensionar nada que a tubulação esteja no seu máximo de trabalho, ou seja, no seu máximo potencial, ou 100% da sua capacidade. Geralmente, as normas técnicas elas determinam uma porcentagem máxima de uso dessa tubulação. Observar a questão da declividade mínima do projeto, tá? A declividade mínima é a questão do terreno, né? Ver uma declividade que seja suficiente para escoar a água, os resíduos, e também que não dê um buraco muito grande, uma escavação muito grande, para que essa tubulação consiga fazer esse escoamento. Vamos falar sobre isso. A questão da tensão trativa, a tensão trativa trata da força necessária para que a água leve ou arraste, né, todos os resíduos. A velocidade de escoamento e velocidade crítica,
né, que vai correr de água dentro do efluente dentro da tubulação. E, por último, como recomendação do projeto, a profundidade e recobrimento do coletor de esgoto. Então, são essas as recomendações principais. Hoje a gente vai tentar falar aí sobre vazão, diâmetro mínimo, lâmina de água, declividade mínima e, se possível, tensão trativa, se chegar até lá. Vamos ver se a gente consegue. Mas, pelo menos, esses 4 primeiros itens aí a gente quer comentar hoje nessa aula. Bom, então, primeiro eu vou falar sobre vazão. Vazão, como todo mundo já sabe, é uma velocidade de escoamento de um líquido num determinado tempo. Essa velocidade, ela pode ser calculada com base na área do cano, vezes a sua velocidade, né? Ou a partir da coleta do volume do material e mede-se o tempo. Então, você consegue dimensionar a vazão que um líquido escoa dentro de uma tubulação. De acordo com a NBR aí 9649, inclusive essa NBR aí talvez seja uma das mais importantes do ponto de vista de norma técnica para a questão de rede coletora. Então, essa NBR eu vou mandar para vocês aí, eu tenho ela salva em PDF, vou botar lá junto com a aula, para vocês darem uma lida nela e entender mais sobre esses projetos aí. Então, a NBR 9649, ela trata de várias questões referentes à vazão, à declividade, a tudo que a gente vai falar nessa aula hoje, tá? Com relação à vazão, caso inexistam dados pesquisados e comprovados com validade estatística, a menor vazão admitida em qualquer trecho no dimensionamento de um projeto é essa aqui. Isso é o que a NBR manda, né? Que a menor vazão que deve ser admitida em qualquer trecho no dimensionamento de um projeto é de 1,5 litros por segundo, tá? Então, nada menos do que isso, sempre mais do que isso, tá? A menor vazão que deve ser admitida em qualquer trecho no dimensionamento, em qualquer trecho, então, desde a casa até qualquer outra parte do dimensionamento. Claro que na casa vai ser a menor vazão, e a partir dali, sempre maior do que isso, 1,5 litros por segundo. Por que será que essa seria a vazão mínima de dimensionamento de um projeto? Então, imagina uma casa onde tem um cano de 100, que libera um esgoto ali, e essa tubulação, que vai ser colocada, né, ela tem que atender essa vazão. Por quê? Porque corresponde a uma válvula de uma descarga de um vaso sanitário que fica ali aberto direto, tá? Então, uma válvula de descarga de um vaso sanitário, se ela quebrar, enguiçar, estragar, ou apertar lá e ficar travada, ela vai liberar na sua carga máxima, né, na sua descarga máxima, vamos dizer que ela tá ali apertada no máximo, e a altura que essa água desce, né, da caixa d'água para passar pela válvula e passar por dentro do vaso e liberar para a tubulação, o máximo que a válvula consegue liberar é de 1,5 litros por segundo. Então, a vazão deve ser admitida em qualquer trecho do dimensionamento essa. Porque se qualquer problema vir a dar, a tubulação e todo o sistema consiga atender essa vazão mínima admitida aí, beleza? De acordo com a NBR 9649. Efluentes industriais. Então, a gente falou da casa, né, de uma válvula de uma descarga. Agora, quando se fala em indústrias, né, aquele resíduo da indústria, aí é o que a gente estava falando antes. O projetista deve ter dados atualizados da localização e também da vazão dessas indústrias existentes na região, de preferência, tá? Então, muitas vezes, dá para você dimensionar isso. Às vezes a gente pode ir até as indústrias ou visitá-las todas, e se todas as indústrias vão no futuro, então o que acontece muito? Às vezes o que acontece muito é que na hora de dimensionar um projeto, o engenheiro é contratado para ele ver qual é a tubulação, qual é o cano, tudo que vai ser usado para dar conta daquela região, daquele bairro, daquele loteamento, né? Então, vamos imaginar um loteamento industrial, que nem tem aqui em Paraná mesmo, ali na saída para Ouro Preto, aquela parte ali onde fica perto da Gramazon ali. Ali tem algumas indústrias que hoje está tudo na fossa. Vamos supor que a prefeitura libera um dinheiro aí, agora a partir de amanhã a gente vai desenvolver um projeto aqui, vamos fazer a rede de esgoto, e todo mundo vai ter que ligar
sua vazão, vamos dizer assim, nessa rede de esgoto, tá? Vai ter que ligar a sua fossa na rede de esgoto. E aí vem aquela pergunta, quanto que vai ser essa quantidade de água, de refluente que vai entrar nessa rede? Então, o que dá para ser feito? Dá para pegar na própria indústria, saber quanto, perguntar, ver pela conta de água daquela empresa, ó, essa empresa aqui, ela, pelo tanto de água que ela capta, mais ou menos vai ser o tanto de esgoto que ela vai gerar. Lembrando que tem sempre aquela perda de 80% que a gente comentou na aula passada, que é alguma água que não volta, que não é necessariamente que vai para a rede de esgoto. Mas, em média, 80% vai lá para a rede de esgoto. E, então, se lá na conta de água, lá, vamos dizer que o dono da indústria lá gasta 100 metros cúbicos por mês, tá? Se ele gasta 100 metros cúbicos por mês e mais ou menos 80% disso vai virar esgoto, então eu posso saber que naquela indústria X lá, 80 metros cúbicos vai virar esgoto, tá? 80 metros cúbicos vai virar esgoto. E aí eu vou na empresa Y, vejo também. Então, pela conta de água, se for da rede de abastecimento da cidade que está coletando, dá para ter uma ideia, tá? Se for poço artesiano, coisa do tipo, também tem que ser visto quanto que a pessoa está captando do poço, quantas vezes liga a bomba lá por dia, quanto que está gastando em média diariamente, para depois dimensionar para o mês, para depois ver o quanto que isso gera de esgoto. Então, também dá para ser feito. Então, essa visita nas indústrias pode ser em loco, no próprio local, e analisar e fazer essas contabilidades aí para saber quanto que cada indústria, se for num setor industrial pequeno, isso aí é possível fazer, visitar lá 2, 3 indústrias na parte da manhã, mais 2, 3 indústrias à tarde, vai só pegando todas elas e acha o valor total de vazão que vai dar dessas indústrias. Então, é uma forma. Outra possibilidade também, né, ou seguindo nessa mesma ideia, é a estimativa de expansão do segmento industrial na área. Então, não somente as empresas, se já é uma região consolidada, se já não tem mais para onde expandir as empresas, aquilo ali vai ser já a vazão do meu projeto, que eu peguei de informação. Mas se é uma área, às vezes, que é um setor industrial novo, que tem muito terreno ainda para ser liberado para as empresas construírem e vai gerar futuros esgotos, aí é mais complicado, aí tem que dimensionar um negócio pensando no futuro, que não é muito simples, que aí você não sabe qual que é o tipo de indústria que vai vir para ali, né? Então, já gera um pouco mais de problema aí na hora de dimensionar o sistema. Então, algumas vezes a vazão de efluente industrial, ela pode ser maior do que a contribuição doméstica no trecho, tá? Então, isso eu tô falando, a gente está falando de um setor industrial, mas quando mistura as coisas, casas e setor industrial, geralmente a vazão de efluente industrial ela vai ser maior ou muito maior do que a contribuição doméstica no trecho daquela mesma região, tá? Ainda pensando nessa questão de vazão industrial, a gente tem que pensar em visitar as indústrias, observar o horário de lançamento dos efluentes, ver quais os picos de vazão e por aí vai. A gente pode também buscar informações, né, em alguns órgãos, algumas instituições. Então, informações nem sempre é fácil de se obter, né, ou de solicitar, ou seja, na indústria, às vezes a informação não é muito boa também, não é com muita confiabilidade, então o projetista ele tem que tentar buscar algumas federações, associações de indústria e comércio do estado, do município, e por aí tentar buscar alguma dessas informações caso haja, tá? Às vezes a gente vai nesses órgãos também aí, o povo também não sabe de nada, falou em vazão, ele acha que é alguma coisa de comer, então não entende nada sobre a questão. Você vai numa federação dessa aí, é um portariado que está lá, é alguém que não entende muito da coisa. Então, às vezes, não tem informação. O CREA também eu não sei se talvez seria a melhor, ou talvez pode ser que o CREA tenha essas informações, não sei necessariamente. Eu, por ser conselheiro do CREA, eu desconheço dessa informação, então eu acho que não vai ter. Pelo menos que eu desconheço. Talvez tenha, posso até perguntar para o pessoal da Câmara de Engenharia Civil, caso tenha essas informações de vazão de indústrias, mas eu acho que o local mais confiável mesmo, talvez seja nas secretarias de meio ambiente, que elas devem ter informações, se não precisas, mas bem próximas da realidade, porque as secretarias municipais de meio ambiente, ela tem fiscais que vão até as indústrias, então elas fazem levantamento de vazão, quanto que a indústria está jogando, qual é o tipo de resíduo que joga, e coisa do tipo. Então,
provavelmente seria o local mais confiável para se obter essas informações. Apesar de que no CREA exista várias pessoas até mais capacitadas para fazer esses levantamentos, são engenheiros mesmo, né, que vai a campo e pode fazer esses levantamentos, mas não é, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade. Eles vão ver se a indústria está emitindo RT, se tem um responsável técnico daquela obra, se aquela indústria tem um responsável técnico que acompanha os trabalhos. Então, a fiscalização deles é mais nesse sentido. Se por acaso, por algum motivo ou outro, tiver que calcular a efluente daquela empresa, se ela estiver jogando alguma coisa no meio ambiente, e for de competência do CREA a fiscalização, às vezes eles podem ter essas informações. Mas aí, como eu digo, pode ser que seja uma informação de uma ou outra empresa, não de todas numa região, né? Então, de todas mesmo, geralmente quem vai obter, quem vai ter isso serão as secretarias de Estado e Meio Ambiente, de Estado e de município do meio ambiente. Com relação ao diâmetro mínimo, né? O que é o diâmetro mínimo? Então, o diâmetro mínimo, de acordo com essa mesma NBR aí, a 9649, ela trata que é recomendado o diâmetro mínimo em qualquer que seja o projeto, que seja pelo menos o cano de 100, o tubo de 100 milímetros, tá? Isso que a NBR determina, seja numa casa, seja em qualquer lugar. Em casos justificados, pode-se obter aí de 150 a 200 milímetros. Então, existem normas técnicas a serem seguidas, mas em casos justificados, como é que é isso? Às vezes a prefeitura, ela vai liberar lá uma obra, ela exige que seja esses diâmetros aí. Por que ela exige isso? Por algum motivo justificado, né? Então, por alguma segurança, por algum pico de vazão que existe na região, de alguma indústria, de alguma coisa, então pode ser exigido, mesmo para as casas, né, uma vazão de pelo menos 150, tubos de 150, 200 milímetros, para entrar na rede coletora. Então, pode ser sim que a prefeitura exija esses diâmetros em algum loteamento, em algum local novo aí, que pode vir a surgir, com o objetivo de superdimensionar, porque, querendo ou não, a população cresce, os consumos estão aumentando, apesar das famílias serem menores, né, mas as casas hoje, antigamente, tinha muita gente na casa, mas tinha só um banheiro, então todo mundo ia lá tomar banho na sequência, né. Hoje, apesar das casas terem menos pessoas, mas tem 2, 3 banheiros, tem gente tomando banho tudo ao mesmo tempo, usando banheiro ao mesmo tempo, gastando água tudo ao mesmo tempo, muitas vezes. Então, isso pode gerar uma sobrecarga na rede da casa e do sistema como um todo. Então, os diâmetros podem ser mudados aí, dependendo da necessidade da região, do loteamento, do lugar, como uma forma de segurança, assim sendo justificado. Então, geralmente, a vazão mínima de dimensionamento é aquela de 1,5 litros por segundo, que é com relação à descarga do vaso sanitário. Essa aí é a vazão mínima que deve ser pensada. A vazão por trecho, né, que a gente coloca aí, ela tem que admitir essa vazão mínima de 1,5 litros por segundo. Deixa eu abrir aqui que tem mais uma pessoa entrando. Com relação aos diâmetros, né, então, eles têm que atender ou o diâmetro mínimo que a NBR preconiza, ou aquele diâmetro, quando justificável, de 150 milímetros da tubulação, tá? Lembrando que esse diâmetro de 150 milímetros da tubulação, ele vai ser suficiente sempre para estar levando essa vazão de 1,5 litros por segundo sem nenhum problema, tá? Com relação à lâmina de água máxima, o que é isso, gente? Seria toda aquela água que está sendo carregada, né, aquele líquido, no caso efluente, que está sendo carregada pelo condutor, tá? E esse efluente que é levado, ele não pode ultrapassar um nível de 75% da tubulação, ou seja, sempre que possível, tem que estar igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor, igual ou menos, tá? Então,
lembrar que a tubulação não pode ser utilizada com a sua máxima capacidade. Então, o nível de água ali dentro, o nível de efluente, tem que estar 75% abaixo, tá? Nunca acima do diâmetro do coletor, tá? Então, ele tem o seu diâmetro, tem sua capacidade máxima, então tem que ser respeitada essa quantidade para não haver problema. Isso é o que a NBR 9649 também preconiza, também recomenda. O objetivo disso tudo é assegurar que a tubulação funcione como um conduto livre. Para quê? Para que a vazão de final de plano não seja ultrapassada ou não haja sobrecarga no coletor. Declividade, tá? O que é a questão da declividade mínima? Ainda com relação a essa mesma NBR. Então, ela trata de tudo aquilo que a gente está falando. Trata das vazões, trata da questão das declividades e trata da vazão da questão da lâmina de água. Com relação à declividade, tá? Então, a declividade, ela é estabelecida a partir do conhecimento da declividade mínima, recomendada pela NBR, e da declividade do terreno, tá? Então, a NBR 9649, ela recomenda que a declividade mínima, ela deve satisfazer aí a autolimpeza das tubulações. Então, tem que ter uma caída, senão o líquido ele não vai se deslocar e provavelmente também vai ter problema de sujeira acumulando dentro da tubulação. Quanto mais plana tiver a minha tubulação, maior a tendência de os sólidos, né, que estão dissolvidos na água, eles podem sedimentar e pode causar, possivelmente, no futuro, um entupimento de tubulação. Então, recomenda-se que a declividade mínima, ela tem que satisfazer a autolimpeza das tubulações, pelo menos uma vez ao dia, de acordo com a seguinte expressão. Então, vamos lá. Para mim conhecer a declividade mínima que eu tenho que colocar na minha tubulação, a gente segue essa fórmula aí, ó. Declividade mínima em metros por metros vai ser a vazão de jusante de início de plano em litros por segundo elevado a menos 0,47. Então, a declividade mínima vai ser dada em metros por metros, tá? E aí você tem 0,55, que é da fórmula, vezes essa vazão de jusante de início de plano, que é a vazão lá do início da casa. Vamos colocar assim. Lá de onde sai da casa para entrar para dentro da tubulação. Então, para vocês pensarem em dimensionar qualquer tubulação dentro de uma casa, ela tem que ter uma caída mínima. Se for possível ter uma inclinação maior, beleza. Mas se o terreno for muito plano, então, dentro do solo, da escavação que vai ser feita, tem que atender uma declividade mínima. Como é que a gente calcula isso? Tá? Como é que a gente calcula isso? Então, vamos imaginar aquela vazão lá de 1,5 litros por segundo, que é a vazão de projeto, né? Que a gente colocou aqui, ó, né? A vazão de projeto, admitida aí, mínima, de 1,5 litros por segundo. Eu posso colocar mais, né? Mas vamos colocar que seja essa vazão. Então, joga na fórmula aí, ó. 0,055 vezes 1,5, que é a vazão, elevado a menos 0,47. Quanto que vai dar esse resultado aí? Vamos ver. Ó, essa é a fórmula. Deixa eu copiar ela aqui. Essa é a fórmula aí que a gente tem que seguir. 0,55 vezes essa vazão inicial aí, a vazão de jusante de início de plano. Deixa eu abrir aqui o punch. Vamos colocar aqui esses valores. Então, supondo que nós temos, né, temos aí a fórmula. A declividade mínima era igual a 0,055 vezes a vazão mínima também de projeto. Claro que se eu colocar uma vazão maior, eu tenho que atender essas especificações. Então, qual a declividade mínima da tubulação? Vamos imaginar que vamos construir uma casa amanhã. E qual é a inclinação que essa tubulação tem que sair de dentro da casa para ir para a fossa ou para ir para a rede de esgoto, né? Se for o caso, se já tiver rede de esgoto, vai ser ligado direto à rede de esgoto, senão vai ter que ir para a fossa mesmo. Então, qual seria essa inclinação? Então, a gente vamos fazer essa conta aí rapidinho. O trem está travando aqui.
bosta mesmo. Bom, coloquem aí, gente. Coloquem aí, ó, na calculadora aí de vocês. 0,0055 vezes. Vamos considerar essa vazão inicial aí, que é a vazão mínima de projeto estabelecida pela NBR, seja de 1,5 litros por segundo. Então, vai ser 0,055 vezes 1,5 litros por segundo elevado, tá? Elevado a menos 0,47, tá? Então, estou colocando a fórmula aqui na calculadora. 0,055 vezes 1,5 litros por segundo elevado a menos 0,47. Tá ali. Beleza? Então, colocamos a fórmula toda na calculadora e agora, quanto que vai dar isso? Se eu der igual aí, deu esse resultado aqui, ó. 0,0045, só que aqui está em metros por metro. Tá? Se fosse falar em declividade em porcentagem, é só multiplicar por 100 esse valor, que no caso vai dar 0,45%. Ou seja, a cada 100 metros, o terreno tem que cair 0,45 metros, ou 45 centímetros, né? Então, seria mais ou menos essa inclinação que a tubulação precisaria. Então, ó, a declividade mínima, ela vai ser igual, né, já pegando aqui esse resultado aí, no lugar desse QI eu coloquei 1,5, que é a vazão mínima de projeto. Então, vai dar 0,0045. O que é isso? Metros por metro. Por que metro por metro? Porque tá que a fórmula ela vai me dar de resultado, ó. Declividade mínima em metros por metro. Declividade mínima, gente, não quer dizer que isso aí eu vou atender. Eu posso colocar mais do que isso, que vai ser melhor, tá? Mas pelo menos isso. Porque se eu não colocar essa vazão, eu vou ter problema aí com possíveis sobrecarga na tubulação, após uma descarga, pode ultrapassar aquele 75% do diâmetro da tubulação, e também pode não haver autolimpeza do tubo quando der uma descarga. Então, tem que considerar esses valores aí. Então, a resposta foi de 0,045 metros por metro. Eu já arredondo isso daqui para 0,05, né, porque fica mais fácil. Então, 0,5% de declividade, se for considerar em porcentagem. Então, ou 0,0005 ou 50. Então, 0,005 metro por metro, tá? Considerando aí 0,5% de declividade. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 100, né, vai dar 0,45 ou 0,5, tá? 0,45, então arredondando logo para cima, para não ter problema, que vai dar 0,5% de declividade, tá? Considerando aí, se fosse colocar em porcentagem, essa vazão mínima aqui, ó, né? Em porcentagem, isso aqui é igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 0,45% ou 0,5 logo. Então, essa seria a declividade mínima. Eu considero logo 0,5% de declividade no mínimo, tá? Isso vale para tubulação, isso vale para canal que vai ser construído. Tudo que você for fazer, que pensar em um fluxo de uma água que ela não corra, porque às vezes quando eu faço um canal construído de terra, nem pode também ter muita inclinação, porque senão ele pode provocar erosão dentro do próprio canal. Você faz uma escavação de um canal para drenar uma água de uma represa, de um lugar qualquer aí, às vezes se o canal for muito inclinado, a água desce com velocidade e rasga esse canal, se ele for construído de terra. Agora, dentro de tubulação, isso não é problema. Se tem mais inclinação, é melhor, porque o fluxo da água ali vai ser mais rápido e vai promover uma autolimpeza melhor da tubulação. Então, nesse caso, é melhor. Então, como é que é isso? Imagina um cano aí, vamos imaginar que a gente tem uma casa, né? Vamos imaginar que a gente tem uma casa, né? Ó. Vamos desenhar uma casinha aqui. Deixa eu aumentar aqui. Faz de conta que a gente tem uma casa. Opa. Desenhar
uma casinha simples aqui, para a gente não perder tempo, né? Então, faz de conta que a gente tem essa casinha aqui, e nessa casinha teremos uma tubulação que vai ser construída para levar o resíduo dessa casa, né? Então, vamos supor que o banheiro da casa, faz de conta que o banheiro da casa tá aqui nesse canto aqui, ó. Né? Faz de conta que o banheiro da casa tá lá no canto, tá? E a saída para a fossa, né? Faz de conta que a saída para a fossa ou para a rede coletora tá aqui na frente. Vamos supor que isso aqui, né, tem uma distância de 10 metros, lá do banheiro, passando por todos os outros tubos da casa que ligam nesse mesmo cano, e vai até a fossa, ou até a rede coletora. Então, vamos imaginar que essa distância aqui, ó, na horizontal, né, vamos imaginar que essa distância aqui, ela seja de 10 metros, faz de conta, tá? Aí, gente, como é que a gente calcula isso? Quanto que eu vou ter que descer? Ó, se isso aqui tudo dá 10 metros, lá da onde sai do banheiro, né? Vamos dizer que sai daqui do banheiro, ó. Sai daqui do banheiro, vamos dizer que tem aqui uma entradinha, já, o ralo, né? Vai ter que sair do banheiro, e depois esse tubo vai se deslocar até a fossa, ou até qualquer canto. Então, quanto que isso aqui tem que cair? Se é 10 metros e a declividade é de 0,5%, se fossem 100 metros, nós teríamos 50 centímetros, ou meio metro. Em 10 metros, quanto que esse cano tem que cair aqui na ponta? 0,5% de 10 metros. Quanto que dá isso? Ou 0,005 metro por metro. É só pegar esse 0,005 e multiplicar por 10. Quanto que vai dar, será? Quanto? Se essa tubulação tem que andar 10 metros aqui, ó, quanto que ela vai ter que cair? 5 centímetros. Oi? 5 centímetros. 5 centímetros, exatamente, né? Então, lá de onde ela sai até aqui, pelo menos 5 centímetros. Quando a gente tem um terreno que favorece, a distância não é muito grande, a gente pode até aprofundar mais. 5 centímetros não é muito pouco, né? Então, posso aprofundar aí 10 centímetros, da saída até a ponta lá, não tem problema. Agora, quando eu estou falando de uma tubulação numa rua que vai invadir, vai andar vários quilômetros, aí essa pequena porcentagem aí ela tem que ser bem respeitada, porque senão lá no final da rede vai dar um buraco muito profundo. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Principalmente quando eu tenho terrenos planos. Quando eu tenho terreno que tem já uma certa inclinação, é mais tranquilo. Então, nesse caso aí, para a gente atender, né, ó, vamos dizer que essa distância toda aqui na horizontal é de 10 metros. Então, esse cano teria que cair pelo menos 5 centímetros aqui. Ó. Então, ele teria que ter pelo menos uma caidinha de 5 centímetros para que o líquido desça em todo o seu fluxo. Né? Então, se a gente fosse considerar aqui, ó, a caída, né? Antes na horizontal estava assim. Então, essa altura aqui, né? Essa distância aqui, do ponto lá do início até o final aqui, ele vai ter que ser de 5 centímetros. Pelo menos isso, tá, gente? Nunca menos do que isso. Sempre mais, se possível, mais. Principalmente quando a gente está falando de pequenos valores aí de diâmetro, né? Dentro de uma casa, isso é possível colocar facilmente, né? Esses 5 centímetros aí de espessura de queda, né? Da tubulação. Então, a gente colocamos aí 5 centímetros seria, ficou meio escondido por trás aí, mas todo mundo está vendo que seria isso, né? 5 centímetros. Beleza? Sem nenhum problema. Então, tá ali. 5 centímetros vai corresponder a 0,5% de declividade ou a 0,005 metros por metro, tá?
Se eu conseguir colocar 10, 15 centímetros, melhor ainda. Eu não vou ter problema de sujeira acumulando nessa tubulação, né? Então, vamos seguir nesse padrão. Agora, quando eu tenho uma rua plana, né? Vamos dizer que tem 1 quilômetro de rua. Lá no final da rua, qual é o tamanho desse buraco que vai estar? Vamos dizer que a rede coletora está a 1 quilômetro daqui, né? Faz de conta que isso aqui é uma casa da rua e tem 1 quilômetro de distância. Então, em 1 quilômetro, aí a profundidade já vai ser bem maior, né? Se for considerar 0,5% dentro de 1 quilômetro, quanto que daria? Vamos supor aí. Coloca aí 1.000 metros com essa declividade. 1.000 vezes essa inclinação de 0,005 metro por metro. Em 1 quilômetro vai cair quanto? Se isso aqui fosse 1 quilômetro, ó, lá no final teria que ter uma caída de praticamente 5 metros, tá? Isso, ou seja, em 10 metros é 5 centímetros, em 100 metros é 50 centímetros, em 1.000 metros, 5 metros, tá? Então, é mais ou menos algo, se fosse em 1.000 metros essa distância toda aqui, ó, nós teríamos que ter uma queda lá no final da tubulação em torno de 5 metros, né, que seria algo bem mais caído. Eu acabei fazendo aqui o desenho meio errado, mas seria por aí, né, em torno de 5 metros de profundidade. Eu vi uma construção de uma tubulação essa semana agora e deu um buraco desse tamanho, mais ou menos, lá na região onde eu estava esse final de semana. O pessoal fez uma construção de uma rede lá, e começou lá no comecinho da cidade, é uma região muito plana, e claro que lá no final o buraco está grande, mas é como o rio já estava ali perto, então não teve problema. Lá é uma tubulação só para drenagem de água de chuva, não é de esgoto, mas acaba que é perigoso jogar esgoto lá também. Mas a ideia é bater a chuva e drenar por essa tubulação. Vai seguir o mesmo padrão, pelo menos 0,5% de declividade, né? Vamos dizer que seja 1.000 metros, lá deu, acho que até mais, acho que deu uns 8 metros de profundidade a escavação que fizeram, mas aí na hora que chegou na barranca do rio, esses 8 metros, né, o rio estava mais abaixo ainda, então a descida era mais de 12 metros de descida até chegar no rio, então a água, ela vem aprofundando, chega ali naquele buraco profundo ali de 8 metros, e depois ela ainda vai descer pelo barranco do rio até entrar dentro do rio, né, para fazer essa drenagem. Nesse caso aqui, se fosse de 1.000 metros, esse buraco aqui no final, ele tem que estar com 5, né? E se logo abaixo ali tem um rio, né? Vamos dizer que tem um rio aqui para baixo, ó, né? Então, se a barranca do rio está aqui, ele vai só acabar de descer e escorrer para dentro do rio, tá? Vamos dizer que o rio está aqui, ó. E aí, vai chegar lá no rio e escorrer essa água, tá? Não tem segredo. Beleza? Então, a declividade mínima, ela tem que seguir esses padrões aí, né? Faz de conta que tem que seguir esses padrões. Faz de conta que é o rio. Então, a água vai descer e vai, vamos dizer que aqui é o leito do rio, né? Então, tem que descer no barranco e atingir o rio aqui para baixo. De conta que aqui é o barranco do outro lado, né? Então, o fluxo da água vem pela tubulação, desce e cai lá dentro do rio, seguindo aí esse parâmetro. Tá claro que isso está falando de um tubo de drenagem só de água. Quando é esgoto, tem que ir para a rede coletora de esgoto para tratar esse esgoto. Não pode ir direto para o solo, vamos dizer assim, para a água do rio. Voltando aqui. Declividade de terreno, então, ela pode ser calculada pela diferença entre as duas cotas. A cota do terreno a montante, tá? E também tem a cota do terreno a jusante. Então, essa diferença de nível também do terreno a gente tem que olhar, sempre que possível, dimensionar o projeto para ficar mais barato, mais viável e dar menos problema, sendo que sempre que possível a tubulação ela tem que estar dentro do solo, acompanhando o nível do terreno, sempre que possível. Se o terreno é plano, tem que ter aquela declividade de pelo menos 0,5%. Se o terreno tem caída, então acompanha-se a caída do terreno, de preferência.
Agora, quando a tubulação ela vai contra o gradiente de queda do terreno, aí a coisa complica, porque aí o buraco vai ser escavado lá para colocar a tubulação. Por exemplo, quando a caída é ao contrário, né? Então, você tem um terreno que cai assim, você tem que levar a tubulação para cá. Aí a coisa fica bem mais complicada, bem mais profunda, mas pode acontecer. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse terreno, ele tem uma elevação de montante para jusante, ou seja, a tubulação, ela vai ao contrário do sentido do desnível do terreno. Então, o terreno está aqui em cima, ó, ele está caindo para a esquerda, mas a tubulação tem que ir para cá. Por quê? Porque provavelmente do outro lado desse morro, desse lombo aqui, ó, pode acontecer que eu tenho um morro aqui, um lombo, e do outro lado está uma outra descida. Então, pode acontecer que seja isso aqui, ó, né? O lado de cá não é viável mandar, talvez a minha rede coletora não vai estar para cá, então eu tenho que vir com toda a tubulação da região por aqui, passar por baixo desse lombo, desse morro, e ir para o outro lado, né? Então, ela vai cortar o morro por dentro e sair lá do outro lado e seguir o desnível do terreno até chegar na rede coletora. O problema é esse buraco que vai ser formado aqui, ó, né? Então, essa cota aqui, ela vai ser muito alta, muito maior, tá? Então, vamos imaginar aqui um terreno de 100 metros, né? Ó, comprimento de 100 metros, tá? Ele está com um comprimento aqui de 100 metros. Se a tubulação saísse bem aqui da superfície, ó, vamos supor que esse terreno tem 100 metros e uma declividade aí de 3%, tá? Deixa eu colocar valores nesse negócio aqui. Deixa eu dar um print dessa tela aqui. Vamos voltar ali para o Paint, para a gente poder desenhar. Então, deixa eu colocar essa tela aqui, ó, para vocês. Deixa eu pegar só essa parte aqui, que é a parte que importa para a gente. Opa. Pegar só essa parte e vamos calcular quanto que vai ter que cortar de morro aí, de barranco, para instalar esse cano. Então, deixa eu... como é que faz aqui? Início, deixa eu começar um novo arquivo aqui. Pegar só recortar só essa parte. Então, tá aí. Vamos colocar aqui só as dimensões. Imagina que esse terreno, essa rampa, vou colocar essa rampa aqui, tá? Então, vamos supor que essa rampa aqui tenha uma distância de 200 metros, tá? Essa rampa aqui. Vamos dizer que essa cota aqui, ó, acima, nesse ponto exatamente aí, essa cota jusante, ela tá com, deixa eu colocar aqui, 500 metros aqui em cima, e aqui tá essa outra cota aqui, nesse ponto exatamente, né, está com essa outra cota aí com 500, deixa eu ver aqui, vamos dizer que seja 540 metros. 540 metros, essas cotas aí. Vamos imaginar que essa tubulação, ela já está numa profundidade aqui de 1 metro. 1 metro. E essa inclinação aqui, ó, essa inclinação aqui tem que ser de 0,5% para obedecer os parâmetros do projeto. Então, essa inclinação aqui, ó, o conduto tem que estar aqui a 0,5% descendo, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a profundidade de corte desse morro bem aqui, ó, nesse ponto, a montante? Vamos supor que do outro lado daqui, ó, vamos supor que do outro lado desse morro aqui, faz de conta que do outro lado aqui é uma descida, um barranco que vai descer lá para o outro lado, né? Então, um terreno que sobe e depois desce.
dessa tubulação ela vai encontrar lá na frente. Mas aqui vai ser o ponto mais alto dela, onde eu tenho que cortar mais. Então, qual vai ser esse ponto ajusante aí? Quanto que eu tenho que cortar desse terreno? Essa é a pergunta que eu digo para vocês. Esse PJ aqui, ó. Quanto que eu tenho que cortar desse barranco para mim chegar do outro lado lá? Vou colocar um X aqui, ó. Esse PJ aqui, ou um ponto de interrogação. Quanto que eu tenho que cortar desse ponto aí? Ó? Ponto ajusante, ó. Então, nós temos, ó, a cota do terreno, a montante, que é para baixo, né? A cota do terreno ajusante, que é lá no alto do morro, 500 metros. Então, lá em cima é 500, aqui embaixo é 540. Então, tem uma diferença de nível aí de 10 metros. 10 metros em 200 metros. Então, caiu 10 em 200. Beleza. Então, nós temos uma certa declividade já natural do terreno. E aí, esse terreno tem mais 1 metro aqui de profundidade, tá? Tem mais 1 metro aqui. E aqui vai cortar quanto? Então, tem que saber quanto que caiu e ver quanto que vai dar lá depois dos 200 metros. Vamos ver quanto que dá isso aí. Vou deixar vocês num tempinho aí de... Vamos colocar aí 10 minutos para vocês pensar nesse PJ. Quanto que eu tenho que cortar nesse local do morro aqui, ó, para a minha tubulação sair lá de 1 metro, vir aprofundando, atingir essa cota aqui, ela vai continuando até sair lá do outro lado do morro, vamos dizer assim. E vai ter que seguir, né? Então, quanto que tem que cortar esse morro aí para atingir essa inclinação? Essa é a pergunta. Quanto que vai ter que fazer esse corte aqui? Qual é a profundidade desse corte? Beleza? Vou dar 10 minutinhos para vocês pensar e ver quanto que vai dar esse PJ aí, esse ponto ajusante. Beleza? Imagine que o tubo é esse de baixo aqui, ó, tá? Porque ele tá como se fosse 2 tubos aí. Mas vamos considerar que é o de baixo aqui. Ó. E ele tem que estar inclinado 0,5% para não haver problema de o líquido parar dentro do cano, tá? Então, eu vou aguardar vocês pensando nisso aí. Pode sair, tomar uma aguinha, sei lá, comer alguma coisa, volta e a gente responde isso daí. 10 minutinhos aí, 15 no máximo, para a gente fazer essa conta aí, beleza? Então, aguardo vocês.
Eita, quase que eu caio. E aí, galera? Tudo beleza? Casa tá caindo. Tropiquei na cadeira aqui. Conseguiram fazer aí? 42 metros. Eita, peste, tudo isso a profundidade. Vamos tentar aí, vamos ver aí como é que fica esse negócio. Tá, eu vou mandar esse material todo para vocês, os slides, tá? A hora que eu for postar, eu já posto tudo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. O que a gente tem aqui, ó? 500 metros é a cota de cima, 540 é a cota de baixo, nesse terreno de 200, tá? Se a gente for fazer uma trigonometria certinho da coisa aí, aquela parte de baixo da horizontal, ela nem vai dar 200 metros, ela vai dar um pouquinho menos que 200, tá? Porque você tem uma diagonal, você tem uma horizontal ali que não é bem 200 metros, tá? Se a gente for considerar que isso aqui é um triângulo, né, ó, 200 metros é a rampa de descida, né? Então, essa altura aqui, ó, se for colocar aqui essa altura aqui na trigonometria, quanto que vai dar isso aqui, né? Então, a gente sabe que tem 10 metros de diferença de nível. Aqui dá 10, né? Porque se aqui é 500, lá é 540, esse pedacinho aqui vai dar exatamente 10 metros, né? Porque a cota de altitude do terreno, uma é 500, outra é 500. Olha, eu coloquei errado, caramba, era 550 aqui, ó. Vocês fizeram como? Com 500? Era para ser 550 aqui, deixa eu escrever. Professor, eu peguei aí 40 metros de desnível. 40? Por isso que deu esse valor aí. Ah, tá. Eu coloquei errado, que era para ser 550, era para dar 10 de caída. Ixi, Maria. Mas vamos, deixa eu mudar essa parada aqui, foi errado. Se for, você deve ter feito certo, porque aí pegou. Eu falei 550 e escrevi 500 aqui, ó. Então, aqui é 550 metros no alto, 540 aqui na descida, que é 10 metros de caída. Eu lembro que eu falei que era só 10 metros de diferença de nível. Então, nós temos 550 por 540, ou seja, são 10 metros que o terreno cai em aproximadamente 200. Na trigonometria, eu tenho uma hipotenusa, eu tenho um cateto, eu tenho esse outro lado aqui, ó, essa outra parte aqui, né, que vai dar essa distância na horizontal que a gente tem do terreno. Por que eu tenho que saber isso? Porque daqui até aqui embaixo, eu tenho mais 1 metro. Então, deixa eu ver se vai ser necessário fazer essa conta. Acho que nem vai ser necessário. Aqui eu tenho 10, aqui mais 1, 11, né? Na verdade, não está na mesma proporção, assim, olhando na figura. Mas nós temos aqui 11 metros. Beleza. Para cá agora, não vai precisar assim, porque eu tenho 200 e aí aqui tem que cair. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui, ó. Vou colocar, chamar de X aqui, ó. Tá, essa horizontal aqui, ó. Então, vamos lembrar lá da formulazinha da hipotenusa ao quadrado, né? É igual aos catetos ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza. Então, hipotenusa vai ser a rampa, sempre a rampa vai ser a hipotenusa, então 200 metros é a minha rampa ali, ao quadrado. Vamos ver quanto que é aquele cateto ali. Vai ser igual, um dos catetos é 10 metros ao quadrado, o outro que eu vou descobrir, né? Esse aqui é o quadrado. Então, já passando para lá e para cá, fazendo todas aquelas mudanças, né, para um lado e para o outro, cateto ao quadrado vai ser igual. O 10 que está positivo passa para lá no negativo. Então, vai ser 200 ao quadrado. 200 ao quadrado é quanto?
São 40 mil, né? Então, vai dar 40 mil menos 10 ao quadrado, que é 100. Então, o cateto ao quadrado aqui vai ser igual... Então, eu vou botar aqui a raiz logo, né? Cateto é igual a raiz quadrada. Deixa eu desenhar uma raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 40 mil menos 100. Deu 199,74. É mixaria, né? Isso aqui, na verdade, pode até considerar 200, né? Mas, para colocar bem direitinho isso aqui mesmo, 199, quanto? 74. Entendi. Então, isso aqui seria 39.900, né? Mais disso aí, e vai dar 199,74 metros. Beleza, então, essa é a minha distância na horizontal, que a gente tem aí desse terreno, tá? 194,74 a gente fez por fazer, mas dá para considerar 200 metros nisso aí sem nenhum problema. Então, eu tenho que ter um terreno que caia, pelo menos, uma tubulação que vá cair, pelo menos, meio metro a cada 100 metros, tá? Então, vamos ver. Ó, vamos desconsiderar esse 0,74, que isso aqui não vai mudar muita coisa, não. Na prática, isso não invoga nada. Então, 200 metros a minha rampa, vamos dizer que 200 metros vai dar mais ou menos isso daqui também, esse valor de X. Então, é a distância horizontal que a gente tem aqui interna, é 200 metros. Então, se eu colocar a cada 200 metros, 0,5% de declividade, nesse ponto especificamente aqui, ó, pegando só daqui para cá, né, ó, que seria nessa reta aqui, ó, daqui até aqui exatamente, né, ó. Então, ó, ele vai descer. Deixa eu colocar, é no de baixo que eu falei, né? Então, ó, esse tubo, se ele fosse sair daqui, fosse vir reto, ele teria 200, ele não teria nenhuma caída. Como eu tenho que jogar os 0,5% de declividade, então ele vai ter essa queda. De quanto que é essa queda? Então, só aqui do tubo, se a cada 100 metros ele cai 1, né? Cada 100 metros ele cai 1. Então, ele cai meio, quer dizer. Então, a cada 200 ele vai cair 1, né? Porque você tem 200 metros, ó. Vamos colocar aqui. Então, 200 vezes 0,5%, né? Que seria ou 0,05 metros por metro, né? Fazendo essa conta aí, isso aqui é igual a 1 metro, né? Então, o terreno ele está caindo 1 metro dentro dos 200 metros, de acordo com a declividade. Então, aqui, nessa ponta final aqui, ó, ele vai estar com 1 metro a menos. Bem aqui, ele vai estar com 1 metro para baixo. Então, vamos pegar, ó. Eu tenho 10 metros daqui, né? Claro que não está proporcional ao nosso desenho aí, tá? Não está proporcional. Mas eu tenho 10 metros, que já é da caída natural do terreno. Eu tenho mais 1 metro, que já é a profundidade que a tubulação está enterrada, lá da onde cabe esses 10 até aqui, tá? Vamos dizer que faz de conta que o desenho seria proporcional. Então, são 11, e tem mais 1 metro até aqui, né? Que vai cair até aqui nessa queda. Então, esse PJ aqui vai ser de quanto? 12. 10 metros, né? Que é da declividade do terreno, né? Mais, tem 10 metros de declividade do terreno, mais 1 metro do início da tubulação, que é onde ele está enterrado ali, no ponto PM, que é o ponta montante ali, em PM. E aí, eu tenho mais 1 metro, que é essa distância, que são 0,5%
caramba, 0,5% dos 200 metros de distância, né? Então, esse buraco todo aí, se fosse para ser cavucado, teria que ser de 12 metros. Então, essa seria a profundidade total. Então, isso aqui tudo vai ser igual a 12 metros, é esse ponto PJ aqui. E, claro, aqui é 12, automaticamente aqui vai diminuindo depois, né? 11, 10, 9, até chegar lá no nível do terreno de novo do outro lado. Mas, nesse ponto especificamente, tem que ser feita a escavação maior. Como eu estava falando para vocês, eu vi uma perfuração dessa semana que foi cavucado 8 metros para colocar as manilhas para a drenagem da água. Isso num terreno plano, né? Então, era mais de 1 quilômetro, acho que 1,5 km, começou lá no começo da cidade, foi atravessando, uma cidade não, uma vila. Aí atravessou, lá do outro lado, ela estava com 8 metros para cair água dentro do rio. Então, esse seria o famoso ponto a jusante, ou seja, do outro lado. Quando acontece isso daqui, sempre vai haver perfuração profunda. Sempre que possível, evitar esse tipo de serviço aqui, né? Tender a manter a tubulação sempre para o lado que cai o terreno, mas nem sempre é possível isso. Então, a declividade mínima, ela pode ser, né, pegando desse jeito que a gente fez, a declividade deve ser a mínima possível, uma vez que a profundidade aumenta ao longo do trecho, em terreno com elevação a montante para jusante, ou seja, o contrário da condução. Aqui é quando você tem em terreno plano, então o terreno é plano, mas a tubulação está indo lá para aquele mesmo sentido. E aí, claro que sempre ela vai aprofundando conforme vai se distanciando no terreno plano. E, de preferência, o ideal é o coletor em terreno acompanhando com a declividade do terreno. Então, sempre que possível, buscar terrenos e formas de projeto onde isso aí facilita, né? Porque além de ter o fluxo para o mesmo lado, você dificilmente vai precisar de fazer a tal da estação elevatória, que é aquela estação que vai bombear água suja para dentro da estação para poder tratar, né, a água de efluente. Então, sempre que possível, a água de efluente ir por declividade, melhor. Menos gasto de energia, menos dinheiro gasto. Portanto, sempre que possível, o projetista deve aproveitar a topografia do terreno para evitar tudo isso daqui. Coletores muito grandes, tá? Em grandes profundidades ou com diâmetros muito grandes. Coletores com grandes extensões, né? Muito distante um do outro, muito longe, no caso. Singularidade com profundidade excessiva, né? Que é o que a gente viu ali, principalmente nesse caso aqui, ó, tanto no terreno plano quanto no terreno de inclinação diferente, né? E, por último, estações elevatórias de esgoto em quantidade e em profundidade excessiva. As estações elevatórias são estruturas feitas para bombear o esgoto para dentro da estação de tratamento, a tal da estação elevatória. Então, muitas vezes, um bairro que ele está do outro lado da cidade, por trás do morro, onde ele não está muito fora, ou às vezes foi construído depois, né? Às vezes ele foi construído depois de toda a cidade, que acontece muito isso daí. Às vezes ele está num lugar muito baixo, e aí todo o esgoto da cidade, daquele bairro tem que ser drenado por uma estação elevatória, que ela não é ainda a estação de tratamento, ela só vai chegar ali naquela estação elevatória. O que é isso? É um local onde chega todo o efluente, fica numa lagoa, e dessa lagoa bombia para uma outra tubulação mais alta, que daí daquela tubulação, sim, vai para um local por declividade. Mas tem que haver esse bombeamento do bairro mais baixo para o lugar mais alto, que depois cai nesse cano mais alto, que depois desce por declividade até a estação de tratamento. Ou bombia direto para a estação de tratamento, quando é dimensionado para isso também. Quando não é possível utilizar a declividade do terreno, o projetista dimensiona o coletor com um valor igual ou maior ao da declividade mínima recomendada. Então, sempre que possível, né, quando não é possível utilizar a declividade do terreno, o projetista dimensiona o coletor com um valor igual ou maior ao da declividade mínima, tá? Então, os condutores vão cair no coletor principal, que é onde vai levar para a estação. E esse coletor com um valor igual ou maior ao da declividade mínima. Então, se mesmo que as tubulações laterais, as ramificações que a gente chama, são esses condutores que vêm das casas, eles vão cair no coletor principal para depois levar para a estação
de tratamento. E esse coletor, de preferência, tem que estar numa declividade, tem que ter uma inclinação melhor para que chegue o líquido até a estação sem nenhum problema de interrupção. Tensão trativa, isso aqui a gente vai ver na próxima aula, que é essa chamada tensão de arraste aí. A gente comenta sobre isso na próxima aula, que essa tensão é aquela tensão que deve ser calculada para evitar os problemas aí de o líquido parar dentro da tubulação e acontecer os entupimentos, tá? A gente vai falar disso aí na próxima aula e fazer esses cálculos também. Beleza, gente? Tranquilo? Então, como sempre é de praxe, a gente coloca agora mais um exercíciozinho para vocês calcularem, né? Lá no AVA, um exercício semelhante ao que foi colocado na aula de hoje, beleza? Então, vou colocar lá já. Beleza? Deixa eu ver quem está na sala aqui ainda. Tá todo mundo aí? Sidney, Caroline, Valcília, o Leonardo, a Lídia e... Quem que é o outro aí? Estou vendo aqui. E o Paulo. Valeu, gente. Boa resto de semana para vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu estou chegando lá em Porto Velho, estou indo para uma reunião do CREA lá amanhã. Reunião de diretoria lá, e a gente vai estar tratando de alguns assuntos lá específicos de importância para a engenharia. Boa noite para vocês e boa quinta e sexta aí de aula. E aí, daqui a pouco eu já coloco o exercício lá referente a esse conteúdo que a gente trabalhou hoje, tá bom? Até mais. Vou parar a gravação aqui.